O tema que nós abordamos no domingo passado, na verdade nós introduzimos para vocês, fala sobre a aparência do mal, que nós devemos fugir da aparência do mal. Muita gente acha que o mal não precisa ser combatido, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário, então eu não preciso fazer mais nada. Não é bem assim, não é bem assim. Então o tema dessa noite é: fuja da aparência do mal. Vamos repetir? Fuja. Muito bem. Tem muita gente que está, ao invés de fugir da aparência do mal, está correndo para cima do mal, procurando encrenca. Mas na verdade, o segredo do cristão bem-sucedido é fugir da aparência do mal. Escapa-te por tua vida. Essa é a ideia. Não fique esperando ou correndo para cima do problema, criando problema. Na verdade, tem pessoas que são especialistas em criar problemas. Mas a Bíblia manda você fugir do problema, não ficar criando problema ou enfrentando o problema. Por que nós precisamos fugir da aparência do mal? Primeiro, nós já estamos inseridos como igreja em um contexto onde o mundo é mau. Veja o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Quem tem convicção aqui que é de Deus? Amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é do maligno. Ou seja, existem duas situações: os filhos de Deus e os filhos das trevas. Existem os filhos de Deus, que é a igreja do Senhor, a luz do mundo, o sal da terra, e existem os filhos do reino das trevas. Eu não sei você, mas se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, você ainda não é filho de Deus. Porque a única maneira que nós temos de ser filhos de Deus é através da aceitação do seu Filho, Jesus Cristo. E se você quer fugir da aparência do mal, o primeiro passo que você deve tomar, a primeira atitude que você deve tomar, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Primeiro passo: fugir da aparência do mal não é estar no sistema, é fugir através da Escritura. E só posso viver de acordo com a Escritura se eu for filho de Deus, porque eu preciso da revelação de Deus para vencer o mal que está lá fora. E o texto diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Você quer ter uma ideia? No velório do irmão da irmã Cláudia, eu saí, passei do lado, tinha uma moça que tinha sido esquartejada, não é isso, irmã Graça? Esquartejada, suspeita de feminicídio, e o povo chorava copiosamente, porque é uma morte trágica. O que é isso, pastor? Isso significa que o mundo inteiro lá fora já é do diabo. O diabo está atuante nesse mundo. Você quer outro exemplo? Vai agora na Cracolândia.
Veja o que é o diabo operar. Lá tem filho de pastor, lá tem filho de cristão, de presbítero, lá tem filho de diácono. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. E nós não vamos fazer nada para mudar essa situação. Veja, é isso que ele está dizendo. Eu tenho consciência em mim, consciência ativa, que eu sou filho de Deus. Você precisa, o primeiro passo hoje aqui, para que você possa vencer o mal, e nós vamos falar do mal que está lá fora, mas nós vamos falar do mal que está dentro de nós, porque é o mal que está no mundo, mas há o mal que está em você, que pensa diferente da palavra de Deus. Se pensa diferente da palavra de Deus, não é o bom de Deus em você, mas é o mal que quer habitar em você. Quando você pensa mal de uma pessoa, é o mal que habita em você. Quando você tem inveja de uma pessoa, é o mal que habita em você. Mas como se livrar disso, se sou eu? Como eu posso me livrar de mim mesmo? Se o mal habita em mim, como eu posso me livrar de mim mesmo? Se o mal habita em mim, como tirar o mal? Mas o mal habita em mim, porque eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas o mal habita no mundo, e eu preciso fugir dessas coisas. Mas como eu posso fugir destas coisas, se elas estão em mim? Horas. Quer um exemplo? Tem muita coisa que você não quer fazer e você faz. É o mal que está dentro de você. Quanta coisa eu quero fazer e não consigo fazer. É o mal. A minha carne é minha inimiga. Por isso que a Bíblia nos orienta: afastem-se de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma de mal. Afaste-se da aparência do mal. Tem muita gente se aproximando do mal, gente. A Bíblia manda se afastar do que é mal. Vou te dar um exemplo. Existe a roda dos escarnecedores. Sim ou não? Quem já leu a Bíblia? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmãos? A roda dos escarnecedores. Tem crente que se relaciona com a roda dos escarnecedores. Ele está procurando o mal. Não é que você vai ser inimigo das pessoas, mas a Bíblia diz que nós devemos fugir da roda dos escarnecedores, porque lá ninguém fala bem de Jesus. Se é inimigo de Jesus, é o teu inimigo, irmãos. Se você não gosta de Jesus, lá é o lugar certo. Mas se você ama Jesus, a roda de pessoas que são escarnecedoras não é um lugar bom para você. Foge do mal. Já basta o mal que habita em nós. E tem pessoas procurando se aproximar do mal. Pastor, quando fugir do mal é possível? Neste caso, existem pessoas que não podem fugir do mal. Se você não pode fugir do mal, o que você tem que fazer então? Enfrentar. Se você trabalha num ambiente que você não pode fugir dos escarnecedores, dos zombadores,
dos ímpios, dos incrédulos, dos difamadores do evangelho. Não dá para fugir, você tem que trabalhar no meio deles. Então existe uma saída para você, sim, existe uma saída. Você deve enfrentar, não a pessoa, o mal que está nela. Veja, o mal pode ser vencido conforme Tiago capítulo 4 versículo 7. Pastor, eu estou num lugar onde eu tenho que trabalhar com pessoas que fumam maconha. Já vi casos assim. Por causa disso você vai fumar maconha? Não, mas você não pode fugir dali, porque ali é um ambiente de trabalho. Tem pessoas que trabalham em ministérios e são envolvidas com pessoas que usam drogas. Você vai pedir conta do seu trabalho? Não, Jesus não mandou você pedir conta do seu trabalho porque fulano faz coisa errada. Mas a Bíblia diz que para toda tentação há um escape da parte de Deus. Versículo 7 do capítulo 4 de Tiago fala sobre isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista o diabo, porque ele vai fugir de você. Posso ouvir um amém? O diabo fugirá de você. Todo mal, ele tem a sua raiz. O mal tem sua raiz, irmãos. Romanos 5, verso 12, nos apontam a raiz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque está escrito em Romanos 7, 23, se não me falha a memória, 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Irmãos, não foi a primeira e nem a última vez que eu fui no cemitério. Amanhã você pode ir no meu velório, porque o pecado que habita em nós nos leva à morte. O pecado entrou no mundo por um homem. É isso que Romanos 5,12 diz. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O que ele quer dizer, pastor, com todos pecaram? Ele quer dizer o seguinte: olha, não há um justo na terra, não há um só que não peque, todos pecaram. Ei, você está aqui nesta noite, deixa eu lhe lembrar, você é pecador. Todos pecaram, todos vamos morrer, herança de Adão. Se eu encontrasse Adão hoje, eu ia dizer para ele: meu amigo, o que você fez comigo? Adão ia dizer: eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema teu. Você é o homem que Deus formou, homem pecador. Porque a culpa nunca é de Adão. Quem concorda comigo que Adão nunca aceita a culpa? Você concorda comigo, irmão? Você nunca aceita a culpa? Ou você é modesto demais para isso? Não, eu estou sofrendo, não é culpa minha não, isso é culpa de Adão. Não, é culpa sua, você é o Adão. É isso que ele está dizendo. Porque assim também a morte passou a todos os homens. Em outras palavras, o pecado passou de pai para filho. Pecado é hereditário. Você foi gerado, você nasceu, você já nasceu pecador. Esse hereditário aí eu acredito. Quando nasce um filho, já nasce pecador, irmãos. Já nasce condenado.
a morrer. O único sujeito que já nasce sabendo que vai morrer é o ser humano, porque ele nasce, cresce e morre, porque o pecado, o mal que está na sua vida, que o mal do ser humano é o pecado, irmãos. Por isso que o sangue de Jesus Cristo tem poder para mudar a nossa vida, irmãos. Sabia que só o sangue de Jesus pode nos tornar pessoas boas? Porque o pecado que habita em mim é o mal. Veja, todos pecaram, porque antes da lei, estou lendo em Romanos 5, do 12 a seguir, todos pecaram, porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Não é porque eu quebrei a lei que eu pequei, porque antes da lei chegar no mundo, o homem já era pecador, irmãos. No meu GECEL, eu estou estudando com os nossos alunos a criação do mundo, a criação do pecado, o salário do pecado. E eu quero dizer para vocês que não tem jeito. O único salário que ninguém vai deixar de receber na vida é o salário do pecado, a morte física, e existe a morte espiritual. Mas, porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Eu não pequei igual a Adão, mas se o meu pecado é semelhante, eu também vou para o inferno. É isso que ele está dizendo. O qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. Aqui eu vou caminhando para a conclusão da primeira parte, porque nós vamos caminhar um longo período falando de pecado, falando de arrependimento, falando de transgressão da lei de Deus, como vencer o mal, como fugir do mal, como contrapor ao mal, porque muitos de vocês não estão vencendo, não estão rompendo na vida, porque o mal está te vencendo, mas você deve vencer o mal em nome de Jesus, igreja. O mal é que tem que fugir de você, não você fugir do mal. Ora, a morte reinou desde Adão, versículo 14, se você tem Bíblia, me acompanha. Eu amo que as pessoas leiam a Bíblia, é vida, é se encher de vida. Versículo 14 do capítulo 5 de Romanos: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas, versículo 15, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela palavra da ofensa de um morreram muitos, quer dizer, por causa da morte que foi passando de geração a geração, muitos morreram. Agora, pela graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Veja, enquanto Jesus não veio, havia morte reinando nas famílias, nas casas, nos lares, nos legados. O que eu podia deixar de herança para o meu filho era a morte, porque quando eu não conhecia a Jesus Cristo, eu não tinha vida para oferecer para o meu filho. Quando não existia Jesus, havia morte. Mas quando Jesus veio, ele superabundou, ou seja, muitas vezes mais do que a morte. Jesus cobriu a morte e trouxe vida, e vida em abundância para aqueles que nele crêem.
Também não é assim o dom como a ofensa que veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tudo que eu leio, você percebe que aponta para a figura de Jesus? Quem está entendendo disso, diga amém, irmãos. Tudo aponta para a figura de Jesus. Tem aqui um Adão. Esse Adão sou eu, para facilitar. Do outro lado, tem o pecado. Porque eu sendo Adão, eu vou morrer. Mas o fato de esse Adão existir e a morte existir, também existe a possibilidade desse Adão ser abraçado pela pessoa, pela graça que reinou e reina em nossas vidas de Jesus Cristo, irmãos. Essa graça é que reina em nós. Versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Se você não recebeu Jesus, porque o único capaz de quebrar a maldição da sua vida, não é simpatia que vai quebrar a maldição da sua vida, não é as minhas orações que vai quebrar a maldição da sua vida, não é vindo para a igreja que vai quebrar a maldição da sua vida. Não, nada disso quebra a maldição. Só recebendo Jesus na sua vida é que essa maldição desgraçada vai cair por terra. Você pode aplaudir a Jesus com força. Receba Jesus e quebra essa maldição em nome de Jesus. Tem gente vivendo maldição até hoje, mas espera aí, quem tem Jesus não anda debaixo de maldição. Então o que faz a minha vida andar para trás? Estando na igreja, conhecendo Jesus. Por que a minha vida não vai? Calma, isso é assunto mais para frente. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu sempre brinco com a irmã Graça, que ela tem um nome abençoado. Ela é a graça o tempo todo. O nome dela é Gracileide, é um nome bacana, mas todos a conhecem como Graça, e é o nome mais conhecido da Bíblia, graça, porque todos que recebem Jesus, recebem o sobrenome de agraciados. Amigo, se você não recebeu Jesus, essa palavra é toda para você.
Porque se você não está na graça, você está debaixo da maldição. E se você está debaixo da maldição, você precisa ser abraçado pela graça, que é Jesus Cristo. Está esperando o quê? Pastor, eu já tenho Jesus Cristo, então calma. Nós vamos trabalhar essa questão também. Se você já aceitou Jesus, glória, você está debaixo da graça. Sobreveio, porém, a lei, versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, eu quero que vocês me acompanhem, versículo 20, sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, versículo 21, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna. Ei, todos têm vida eterna. É uma verdade absoluta isso aí. Todos têm vida eterna, inclusive o ímpio. Eles também têm vida eterna. Cuidado, tem uma doutrina por aí que diz que a alma vai ser destruída. Mas a alma não vai ser destruída. A alma vai seguir o juízo. Porque a alma é o intelecto, é tuas vontades. É você. A alma é você. As tuas vontades, quem deseja é a alma. Quando eu não tenho vontade de orar, quem está desejando eu não orar? Minha carne. Quando eu tenho vontade de não vir na igreja, de ficar em casa, assistindo séries, perdendo o meu tempo, o que é isso? Não é minha alma que deseja isso, não é minha carne, não é minha alma que quer vir para o culto, melhor dizendo, é a minha alma que deseja fazer a vontade da carne, que é ficar em casa. Porque o diabo sempre vai trabalhar para você fazer a vontade da carne, mas quem domina a sua carne é o Espírito Santo ou você mesmo, as suas vontades. Então ele diz aqui, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, pela vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui eu encerro essa primeira parte, nós estamos na introdução, na verdade. Temos muito que trabalhar nessa questão. Eu preciso ver libertação. E libertação não é no oba-oba não, é na palavra. A palavra vai sendo pregada, e o Espírito Santo vai fazendo a obra, porque a vontade de Deus é nos ver livres. Confúcio disse uma vez: 1000 dias não bastam para aprender o que é bom. Veja, 1000 dias não bastam para aprender o que é bom, mas para aprender o mal, 1 hora já é demais. Abraham Lincoln também disse: quando pratico o bem, sinto-me bem. Já teve essa sensação? Quando você pratica o bem, você se sente bem? Veja o que ele disse: quando pratico o mal, sinto-me mal. Quando você pratica o bem, dá aquela sensação gostosa, mas quando você pratica o mal, você se sente mal. E ele concorda com a sua expressão dizendo: eis a minha religião. É isso aí. Quem pratica o bem se sente bem, quem pratica o mal se sente mal. Eis a religião para nós. Paro aqui essa primeira parte. Temos muito a conversar nos próximos dias. Espero que você não falte, para que você não perca as introduções de cada nova mensagem, porque Deus quer tratar na sua vida.